Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, caras irmãs, caros fiéis, dice nosso Senhor: quando vierdes a abominação da desolação instalada no lugar santo, o leitor deve entender, dice nosso Senhor. Qual é o lugar santo? É a Igreja Católica. Qual é a abominação da desolação? É a apostasia quase universal, da qual falamos São Paulo, São João e nosso Senhor, que disse, quando voltarei, ficará ainda alguém na terra, no mundo inteiro, que tendrá a fé, a doutrina da fé, sem heresia. E Nossa Senhora também disse: Roma perderá a fé. Será o mistério da iniquidade, o triunfo aparente e provisional do mal e do diabo, mesmo dentro da Igreja. Se estes dias não fossem abreviados, não escaparia criatura alguma. Hão de aparecer falsos messias, falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, que se isso fosse possível, até arrastariam os próprios escolhidos. Os arrastariam no erro, no engano, na mentira, na heresia. Como? Pela falsa obediência, falsa caridade, falsa humildade. Profeta significa homem que fala em nome de Deus. Apóstolo, sacerdote, bispo e o mesmo Papa. Falso profeta significa homem que fala aparentemente em nome de Deus e que por isso pode arrastrar os fiéis até os escolhidos no engano, no erro, na mentira, na falsa obediência, na heresia. O falso profeta era Caifás, que era sumo pontífice, que exigiu a obediência a São Pedro e a São João. Eles lhe respondem: é necessário obedecer a Deus antes que a autoridade religiosa, quando está equivocada. Disse nosso Senhor: imediatamente após a tribulação desses dias, o sol escurecerá, a lua deixará de brilhar. O Santo Padre Pio falou de 3 dias e noites de trevas, ao mesmo tempo que tremendo castigo para a humanidade, que provocará a morte de todos os inimigos de Deus na terra. O Padre Pio assinalou que todos devem ficar dentro de suas casas, com as janelas bem fechadas, por exemplo, com plástico, para que não entre o ar e os gases venenosos do exterior. Talvez após de uma grande guerra. Tampouco se deve olhar para o exterior, como a mulher de Lot, que ficou petrificada.
e não sair por nenhum motivo para evitar a morte. Deve-se ter água, alimento e uma velha benta no dia de Nossa Senhora das Candeias, que é o dia 2 de fevereiro. Disse o profeta Amós: naquele dia, disse Yahvé, o Senhor, farei que se ponha o sol ao meio-dia, e em pleno dia cobrirei de trevas a terra. Disse São Paulo. Porque primeiro, antes do anticristo, deve venir a gran apostasia. Nesses dias, os ángeles lançarão llamas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais sofrerão a pena da eterna perdição. A apostasia geral já começou, disse o grande tradutor da Bíblia, Monsenhor Straubinger, nos anos 1950. Já começou. Começou a grande apostasia, não só nos âmbitos intelectuais, não só nos âmbitos populares, senão agora em nos mesmos âmbitos eclesiásticos e na hierarquia. O pior, disse Monsenhor Straubinger, é que agora os apostatas, os hereges, em sua maioria, ficam dentro da igreja e contaminam os outros com o veneno da sua falsa religião. Eis agora, disse São Cirilo, que desde agora a apostasia, porque os homens abandonem a verdadeira fé, de maneira que seguem as heresias. As heresias hoje da nova religião. Este filho da perdição, o adversário, ele que se eleva sobre a religião de Deus, até sentar-se ele mesmo no templo de Deus, diz São Paulo. Qual é o templo de Deus na terra? A Basílica de São Pedro, ou seja, Roma. Disse Nossa Senhora, Roma perderá a fé. Mas nós devemos guardar a fé, a doutrina da fé, que está no nosso catecismo, e ficarmos afastados da Roma modernista, como nos ensinaram Dom Castromayer e Dom Lefebvre, para não nos deixar nos arrastrar pela corrente e cair na sedução, no engano e na heresia, não deixar-nos arrastrar no engano da falsa obediência. Em Quito, no Equador, no ano de 1885, no convento da Imaculada Concepção de Quito, a Madre Mariana, exumada depois de 270 anos da sua morte, foi encontrado incorrupta, seu rosto
conservaba su color natural, como un color rosada en las bochechas, en los labios, como os óleos preservados, y las orejas flexibles. El cuerpo exhalaba un perfume de lirios. Ella teve 40 apariciones de Nossa Señora do Bom Suceso. Un día, en cuanto falaba con Nuestro Señor, ouviu un barulho enorme y viu que a igreja entera había ficado en medio de una oscuridad, como de polvo y fumaza. Y o Papa Pablo VI fará de que no año 1972 que a fumaza de Satanás habían entrado después do concilio na igreja. Y también o templo de Asís, después da reunión de todas las religiones, a cúpula cayó y se llenó de fumaza. Se puede ver en internet. Entonces, decía a Madre Santa, esta madre, esta religiosa, a voz do Pai Eterno, dice, este castigo será para o século XX. Para agora. Dice o Padre Eterno, castigarei a heresia, a blasfemia e a impureza que se cometerão no siglo XX. No barco que llevaba a Ecuador a Madre Mariana con su tía, a Madre Fundadora, que era parente del rey de España, Felipe II. Sobrevivió no mar una tempestad inimaginable. De repente, o céu claro se obscureceu totalmente y un navío comenzó a afundar. Os marineiros se preparaban para morir. A Madre Mariana contó o que vio neste momento. Una serpiente más grande que o mar. Una serpiente con 7 cabezas. Y una dama vestida de sol, coroada de estrellas, con un menino precioso en sus brazos. Y la señora tenía un ostensorio como Santísimo Sacramento, y una de sus manos, una cruz grande de oro que terminaba en una lanza aguda en su punta, que despedazaba a serpente. Claro que isso faz pensar na bestia do mar do Apocalipsis e no combate do dragão com a mulher e o menino. En estes años, dice a Madre Mariana, a Santísima Virgen, a maldita seita da franco-maçoneria assumirá o governo civil e fará uma cruel persecução das comunidades religiosas. Haverá uma total corrupção das costumes, particularmente contra a castidade, permitiendo que Satanás reine pelas sectas masónicas e destruirá especialmente a infancia, o que vemos hoje.
nas escolas, a fin, con a teoria do género, a fin de manter começou a corrupção general. Hay dos meninos daquela época. Satanás, valendo-se de bons e maus, emprenderá dura batalha para destruir os conventos e mosteiros. Satanás corromperá a muitos sacerdotes, que escandalizarão ao povo e farão recair o ódio dos maus católicos sobre todos os sacerdotes. Casi não se encontrará inocência nos meninos, ni pudor nas mulheres. Nessa suprema necessidade da igreja, ficará mudo aquele que deve falar a tempo e a destempo. Isso se refere aos bispos e também ao bispo de Roma. Só pequeno número de almas conservará o tesouro da fé, disse a Virgem, e das virtudes. Todo parecerá perdido. A incredulidade como nome da caridade falsa. Isso é o liberalismo. A caridade falsa fará estragos nas almas. E então haverá uma guerra formidável e espantosa. Mas depois vendrá o momento em que, disse a Virgem, eu, de forma maravilhosa, destronarei o maldito Satanás, sepultando-o no inferno. A cruz e as tribulações são o patrimônio dos justos aqui na terra. Ai do mundo, se não fossem os mosteiros e conventos. Ali se encontra o remédio de todo mal físico e moral. Pero os mosteiros e conventos desce o dilúvio de graças para a salvação das almas. A Santíssima Virgem disse: eu sou a rainha das vitórias e a mãe do bom sucesso. Ave Maria Puríssima.